Saudações, galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química e esse é mais um exercício falando sobre estequiometria. Em um certo experimento, uma amostra de KClO3, conhecido como o clorato de potássio, tá? Clorato de potássio, em 3 gramas de massa, sofreu decomposição térmica. No final do experimento, apenas parte da amostra foi decomposta, resultando em 2,48 gramas de material. Então, beleza. Aí vamos lá, dados, né? O oxigênio tem uma massa aí de 16, o cloro 35,5 e o do K, que é o potássio, de 39. Volume molar na CNTP são de 22,4 litros. Isso daqui por mol, tá? Aí escreva a equação balanceada que representa esta decomposição. Então, ó, a decomposição do clorato de potássio, ela é até conhecida, é até famosinha, né? KClO3, ela vai formar o KCl, que é o cloreto de potássio, KCl, mais o gás oxigênio, mais O2. Agora, escreva a equação balanceada, que representa essa decomposição. Então, temos que balancear essa equação química, né? Para balancear a equação, o que a gente precisa fazer? A gente pode seguir aqui aquele método do macho, né? Primeiro a gente balanceia um metal, depois um ametal, que não seja nem carbono nem oxigênio, depois carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente balanceia um ametal que não seja carbono e nem oxigênio, porque eles já fazem parte do método, né? Aí olha só, aqui temos o KClO3. Temos um potássio aqui. Desse lado temos um potássio também. Então, por enquanto está balanceado, né? Temos um cloro desse lado e um cloro desse lado. Por enquanto, aparentemente balanceado também. Oxigênio temos 3 aqui e 2 aqui. Então a gente precisa fazer o que para balancear esses dois? A gente pode inverter os valores. Como eu tenho 3 oxigênios aqui e 2 oxigênios aqui, ó, uma maneira inteligente é a gente inverter os valores colocando 2 aqui na frente e 3 aqui. Aí agora a gente tenta balancear o metal, por exemplo. Ó, temos 2K aqui, ó, duas vezes o K e duas vezes o cloro também. Se eu colocar um 2 aqui na frente, eu vou ter duas vezes o K e duas vezes o cloro. Desse lado, 2 vezes 3 dão 6 átomos de oxigênio. E desse lado, 3 vezes 2 dão 6 átomos de oxigênio. Ou seja, toda a equação química agora está balanceada, beleza? Balanceando essa equação, passamos já por essa etapa. Agora o que a gente vai precisar? Vamos olhar a letra B. Não precisa mais disso aqui, tá? Letra B. Informe que espécie constitui um sólido no final do processo. Então vamos lá. Sólidos no final do processo. Aqui eu tenho sólido, tá? Clorato vai ser sólido. Aqui o cloreto de potássio também é sólido. Não perguntou, mas eu vou deixar aqui, ó, que é um gás, o oxigênio, beleza? Então, de certa forma aqui, ó, já está respondida a letra A e letra B juntas, tá? Aí, informe, e se fosse para você colocar, né, você ia colocar aqui, ó, esse, o KCl, O3 e o KCl, tá? Eu falo assim, se fosse para ser uma resposta decente para um professor, você coloca aqui a KCl, O3, ou coloca o nome dele, clorato de potássio, e o cloreto de potássio, né? KCl. Essas duas são sólidas. Agora, letra C. Identifique a espécie que é responsável pela perda de massa. Quando a gente fala que a gente tem perda de massa numa reação química, é o seguinte. Se o recipiente ele não é fechado, vamos pensar que é um recipiente fechado. Recipiente fechado, isolado, né, ele dificilmente ele não vai perder massa se ele for um recipiente isolado, né? Por que não vai? Porque quando você tem uma matéria aqui dentro, aí sei lá, aqueceu essa matéria, libera um gás. Esse gás pode ser, sei lá, oxigênio, nitrogênio, pode ser qualquer tipo de gás, CO2, tá? Se está fechado, ele não vai sair. E você conseguir uma balança que pesa até o gás dentro desse interior, ela vai perceber que a massa não foi alterada. Mas se a reação acontece num recipiente aberto, agora imagine que isso aqui é aberto, tá? Então, ó, o gás ele começa a sumir. Então, dessa equação química aqui,
o que pode ter saído? Os sólidos não vão sair de dentro do recipiente onde ocorreu a equação química, a reação química. Quem vai sair é apenas o oxigênio, porque ele está na forma gasosa. Então, identifica a espécie que é responsável pela perda de massa, o oxigênio, porque ele sai, ó. Então, como ele vai estar saindo do recipiente, ele vai estar diminuindo a massa aí, beleza? Porque a massa do oxigênio não vai ser mais pesada, não vai ser mais calculada depois. Se você quiser medir a massa do recipiente, você vai ver, está faltando a massa aqui. A massa que está faltando é a massa do oxigênio, beleza? Então vamos lá. Calcule a letra, essa aqui seria a letra C, agora a letra D. Calcule o volume do gás liberado na CNTP. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui nesse caso, que na verdade é uma boa da gente fazer nesse caso, é a gente olhar quem que é o gás aqui que foi liberado. É o oxigênio. Com quem que eu posso fazer aí um cálculo e observar tipo, a variação da massa dele? Quem eu tenho a massa? Eu tenho a massa de quem nesse exercício? Então vamos voltar lá no início, que nem eu lembro mais, né? Com 3 gramas de massa, tá, do KClO3, tá, sofreu decomposição térmica no final da experiência, apenas... isso aqui é importante, hein? Apenas parte da amostra foi decomposta, resultando em 2,84 gramas de material. Ou seja, o KClO3, olha só que interessante, hein? O KClO3, ele tinha 3 gramas, tá? 3 gramas. Mas aí, observou-se que desses 3 gramas, no final, 2,84 gramas continuaram lá. Elas não foram, por exemplo, ligou o aquecimento, começou a reagir. O KClO3 começou a formar KCl e oxigênio. Aí desligou o aquecimento e ainda tinha 2,84 gramas do KClO3. Ou seja, quanto de KClO3 realmente reagiu é você subtrair 3 menos 2,84. Aqui dá até para fazer de cabeça, né? Vai ser 0,16, ó. 0,16 gramas dele reagiram, beleza? Então, primeiro a gente vai fazer o seguinte: a gente vai comparar a massa que a gente tem do KClO3 aqui com o volume que a gente tem do O2. Por que volume, professor? Porque o exercício pede calcule o volume do gás. E eu tenho massa do KClO3, então eu vou pegar a massa molar dele e vou comparar com o volume que a gente tem de acordo com esse coeficiente estequiométrico, com esse número de mols aqui. Depois eu vou colocar a massa que eu realmente sei que eu tenho, que realmente reagiu, que foi o 0,16, e vamos comparar com o volume que realmente foi formado, beleza? Então, a primeira coisa, a gente vai colocar aqui, qual é a massa molar do KClO3? Vamos fazer esse cálculo, né? Vamos fazer ele aqui no cantinho mesmo, ó, onde a gente fez o cálculo do 0,16. Esse 0,16 é bom anotar aqui, ó. Vou deixar aqui, então, reagiu, ó, pessoal, 0,16 gramas, hein? 0,16 gramas. Cuidado, muita gente às vezes não lê o exercício certinho, acaba falando, tem 3 gramas de massa do KClO3 e já bate lá falando que tem 3 gramas. Cuidado, não foram as 3 gramas que reagiram, tá? Foi só um pouquinho delas. Então, ó, qual que é a massa do potássio, do K? A gente quer calcular a massa molar aqui de toda a molécula, tá? A massa só do potássio está aqui, ó, 39. Se a gente estiver falando em mols, né, então vai ser 39 gramas, tá? Mas, qual que é a massa do cloro? 35,5. Também está aqui no exercício, ó. E a massa do oxigênio é igual a 16. O oxigênio, então, vai ser 16 vezes 3, porque ele aparece na molécula, observem aqui, ó, 3 vezes. Então, a gente multiplica por 3, tá? 16 vezes 3 é igual a 48. Vou até passar tudo aqui para baixo. 48 mais 35,5 mais o 39. Certinho? Então, se você somar 48 mais 35,5 mais 39, vai chegar no resultado. Esse 9 ficou estranho. Vou ajeitar ele aqui. Aí, você vai chegar num resultado, esse 5 também. Vai chegar no resultado igual
a 122,5 gramas. Essa é a massa molar do KClO3. Então vamos colocar aqui, ó, 122,5 gramas. Multiplicar por 2, porque nós temos 2 mols do KClO3, beleza? Então, multiplicando por 2, a gente chega num valor de 245, tá? 245 gramas. Na verdade, essa parte aqui de cima nem fica importante para a gente, né? Mas, então vamos deixar ela aí só para a gente saber de onde surgiu 245 gramas. Agora, quanto que a gente vai ter de volume do oxigênio? Eu sei que na CNTP, eu tenho 22,5 litros por mol. Só que aqui eu tenho 3 mols. Então, eu vou ter que multiplicar 22,5 vezes 3, beleza? 22,5 vezes 3 é igual a 67,2. 67,2 litros. Agora, eu tenho 67,2 litros de oxigênio? Não, porque eu não tinha 245 gramas do KClO3, certo? Quantos gramas eu realmente sei que reagiram do KClO3? São apenas 0,16 gramas. Então aqui a gente vai falar, ó, com 245 gramas eu produziria 67,2 litros de oxigênio. Agora, e com 0,16 gramas? Quantos litros eu vou produzir do oxigênio? Qual é o volume, né? Então, regrinha de 3. X vezes 245 vai dar 245x, que é igual a 67,2 multiplicado por 0,16, que vai ser 10. Opa, que 10. É 10 mesmo. 10,75, né? 10,75. Beleza. Agora, o que a gente tem que fazer? Pegar esse 10,75 e dividir ele por por 245, né? Porque 245 é o que está aqui do outro lado da equação. E a gente precisa saber o seguinte: qual é o valor de x? Então, 245 tem que passar para o outro lado da equação dividindo. Então, vamos ficar que x é igual a 10,75 dividido por 245. 245. Então, x é igual a 0,044 litros de oxigênio, de O2. Belezinha? Então, basicamente é isso. Espero que tenham gostado da resolução deste exercício. Esse foi demorado, mas foi demorado porque também tínhamos A, B, C, D, né? E a gente tem que aprender. Então, não importa se enrola, o importante é se aprende ou não. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, deixa um gostei nesse vídeo, porque isso ajuda na divulgação do vídeo e ajuda um pouquinho também na divulgação do canal, tá bom? E se você gostar muito das nossas videoaulas, pode se sentir à vontade a divulgá-lo em suas redes sociais, divulgar com seus amigos, para que eles também possam aprender um pouquinho aqui com a gente. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.